Olá, meus queridos e amados irmãos, é sempre um prazer estar novamente com a igreja, reunidos para mais um culto de adoração ao nosso Deus, e eu louvo ao Senhor pela vida de cada um. Eu espero que todos tenham tido uma excelente semana, gozando de paz, saúde, juntamente com os seus familiares. Amém? E acreditem, meus queridos, hoje já é o melhor dia das nossas vidas, porque até que o Senhor tem nos sustentado, tem nos preservado com as suas mãos. Amém? E eu trago uma mensagem para a igreja, para nós refletirmos sobre esse assunto durante essa semana. Uma mensagem bastante simples e objetiva. O tema da minha mensagem é andar com Deus. Nós vamos ver grandes homens do passado que nos inspiram, que nos ilustra, né, as suas vidas e nos traz bastante inspiração. Como que esses homens andaram com Deus e durante a sua caminhada com Deus tiveram êxito, tiveram sucesso, né, nas suas atividades, e como que Deus agiu na vida de cada um. E andar com Deus, meus queridos, é muito mais que cumplicidade, é muito mais que fidelidade, é muito mais que lealdade de amigos e irmãos. É muito mais que isso. Andar com Deus é algo cognitivo que está na nossa mente, no coração, é algo introspectivo, de dentro para fora, né? Andar com Deus, eu defino aquilo que a Bíblia nos mostra o que é. Andar com Deus é exatamente isso aqui. É compreender, é entender qual é a boa e agradável vontade de Deus para nós. A partir daí, quando nós compreendemos isso, nós procuramos fazer a vontade de Deus como bons filhos, como filhos obedientes. Isso agrada a Deus. Isso Deus faz com que Deus nos olhe de uma maneira toda especial, quando nós buscamos então fazer a sua vontade, mediante a sua palavra. Isso faz com que nós caminhamos com Deus, andamos com Deus. Um exemplo muito ilustrativo é a respeito do que a Bíblia diz sobre Enoque, né? A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, na sua conduta, na sua vida, na sua lealdade. Enoque era um homem justo diante de Deus. A lealdade, o andar com Deus de Enoque foi tão intenso a ponto que a Bíblia diz que ele não experimentou a morte. A Bíblia diz que Deus trazeu para si, né? Trouxe para si Enoque. Ou seja, ele não passou pelo processo da morte física, né? Em outras versões diz que Enoque foi transladado, né? A ponto de agradar, né? Deus tem um prazer em ver a vida de Enoque, pela qual ele andou com Deus. Logo mais à frente nós vimos Noé, né? Um homem justo, reto diante de Deus na sua geração, no seu tempo, e a Noé foi incumbido a missão de reiniciar todo o processo da criação pós-dilúvio, né? E Noé teve sucesso na sua missão, teve êxito, porque andou com Deus também, Noé, grande homem de Deus. E outro patriarca que nos ensina, nos inspira muito é Abraão. Abraão também andou com Deus na sua lealdade com Deus, na sua fidelidade. Abraão, Deus então firma um pacto, né, uma aliança com ele. Esse pacto foi tão profundo que esse pacto culminou em Cristo. Esse pacto ele solidificou em Cristo, porque todo aquele que aceita Cristo é Israel de Deus, nação santa, povo escolhido, sacerdócio real, como está lá em Pedro, né? A Bíblia refere-se àquele que está em Cristo, Israel de Deus. Então, essa aliança que Cristo firma com Abraão, ela abrangeu todos, né? Porque a promessa era essa: em ti farei uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Então nós somos benditos em Cristo, né? Olha só que aliança, porque Abraão andara com Deus. E vimos tantos outros, como José do Egito, a fidelidade de José com Deus, o próprio Moisés, né, que foi escolhido para salvar o povo de Israel, o salvador, né, do povo de Israel, o libertador, na verdade. Grandes homens como
Elias, Eliseu, grandes profetas, grandes juízes de Israel, que nos ensina. E um eu gostaria de destacar, grande homem de Deus também, que andou com Deus, que foi Jó, e a sua história nos inspira muito. Jó foi testado por Deus, porque viu Deus em Jó, fidelidade, lealdade, essas características que agradam a Deus. E quando Deus então fala para Satanás tocar, permite, né, que Satanás toque na sua vida, menos na sua vida, evidentemente, tocasse nas suas coisas materiais e família, menos na sua vida. E uma frase que Deus diz a Satanás que chama muita atenção é quando Deus diz assim: vistes o meu servo Jó. Deus fala isso de uma forma prazerosa, ou seja, vistes a conduta de Jó, viste como esse homem é fiel, viste como esse homem é reto diante de mim, ou seja, isso era prazeroso para Deus referir-se a Jó dessa maneira, vistes, né, o meu servo Jó. Então essas características que diferenciam um homem que anda com Deus, né, e nos ensina muito. E nós, irmãos, como cristãos na nossa era, como nós podemos andar com Deus? Nós podemos andar com Deus sem dúvida nenhuma em Cristo, né? Conhecendo suas leis e a sua vontade. Né? A Bíblia diz que Jesus disse, né? Se vocês estão na minha palavra, né? Se vocês estiverem firmados nas minhas palavras, verdadeiramente vocês são os meus discípulos. Então nós podemos andar com Deus em Cristo Jesus. Não podemos descartar isso. Muitas pessoas dizem Deus, eu vejo as pessoas falando em Deus muito, né? Isso é bom, porém as pessoas cometem um erro muito grave, não se referindo a Deus em Cristo, porque Deus se revelou a nós, o seu amor para nós em Cristo Jesus. O próprio Cristo diz, eu, Pai, somos um. Portanto, é muito pertinente nós dizermos, né, que nós caminhamos com Deus em Cristo Jesus. É uma verdade. E para finalizar minha mensagem, gostaria de destacar aqui duas histórias bastante interessantes de dois homens que andaram com Cristo, mas não tiveram seus corações em Cristo, não entenderam a proposta de Cristo, não entenderam a sua mensagem, não se converteram de verdade, embora as histórias desses dois homens tomaram rumos diferentes. Um se converteu, né? Ele teve a oportunidade de se arrepender e se converteu, e após isso caminhou com Cristo. O outro não se converteu, o outro não enxergou seus erros, e o final dele foi trágico. Eu estou me referindo a dois apóstolos, como Judas Iscariotes, filho de Simão, e Simão Pedro, filho de Barjonas. Ambos tiveram chamado de Cristo para o apostolado. E Judas Iscariote, muitas vezes nós firmamos, né, fixamos naquela história, na história que ele trai a Cristo, né, entregando Cristo para o Sinédrio, para ser julgado. E nós sempre vem à nossa memória esse ponto. Mas antes disso, a Bíblia nos mostra a história de Judas, um pouco da história dele, e ele se mostrava já um caráter duvidoso. Quando Cristo então vai visitar os seus amigos, Marta, em Betânia, né, vai visitar Marta, Maria e Lázaro. Quando Cristo adentra a casa, Maria vem logo então, se prostra ao pé de Cristo, e com o seu frasco de unguento, né, um bálsamo, que exalava um perfume muito suave, uma especiaria rara e cara. Ela então unge os pés de Cristo com aquele bálsamo e seca com os cabelos. Os historiadores dizem que todo judeu tinha na cultura esse bálsamo, essa fragrância na sua casa, e quando o judeu falecia, então o seu corpo pela família era untado, ungido com esse óleo para antes do sepultamento. Então Maria presta aquela honraria a Cristo o que ela tinha de melhor, né, diante dos discípulos. E Judas Iscariotes, vendo aquela cena, ele faz uma crítica, dizendo o seguinte, né, por que Maria, então, ao invés de desperdiçar aquilo tão caro, tão raro, não poderia vender, então, dar o dinheiro aos pobres, né? Na narrativa de João diz que
Judas Iscariote não estava preocupado com os pobres, na verdade ele estava preocupado com si mesmo, porque ele detinha com ele o alforje, né? Ou seja, uma bolsa que provavelmente as pessoas doavam dinheiro para a equipe de Cristo, para pagar impostos talvez, ou se alimentarem durante seus trajetos. Né? E na narrativa refere ele como ladrão, ele lançava levianamente a mão sobre esse dinheiro. Né? Então ele faz uma crítica muito sarcástica, né, com relação àquela cena. E Jesus replica ele dizendo o seguinte: vocês terão os pobres sempre com vocês, mas eu não, né? O tempo meu é limitado, eu voltarei para o meu Pai, cumprirei a minha missão e voltarei. Então o que Maria está fazendo é uma honraria para o Mestre, né? E de fato Cristo mereceu aquela honraria. Então o que nós vimos é que Judas, ele andou com Cristo, teve chamado especial, mas não se converteu no seu coração. Ele não caminhava com Cristo no entendimento, ele não entendia as coisas espirituais, as coisas que Cristo falara, né? E o final da vida dele nós já conhecemos como foi, talvez por um remorso de consciência, após entregar a Cristo, ele tirou a sua própria vida. Um final trágico, não é isso? Meus queridos, e Pedro, Simão Pedro, né, ao contrário de Judas, ele caminhou com Cristo também, não compreendeu, né, o que Cristo estava falando, também não compreendeu, porém Pedro teve o seu destino diferente. Né? Pedro, a gente vê uma característica muito peculiar do seu caráter, da sua personalidade. Pedro era um homem rústico, né? Um homem ignorante, vamos dizer assim. Ele era um homem impulsivo nas suas atitudes. Quando os soldados então vão buscar Cristo para prender, né? Chegando ali o sumo sacerdote, o soldado, e quando eles vão levar Cristo, Pedro então saca da espada e decepa a orelha do soldado, e Cristo apanha a orelha, coloca no lugar e diz o seguinte: Pedro, você não está compreendendo nada, isso aqui não é uma disputa de poder, isso aqui não é nada físico, né? Se eu quisesse, eu poderia enviar aqui uma legião de anjos e talvez transformar isso aqui numa carnificina, mas você não está compreendendo, Pedro, não é nada disso, né? E Pedro não compreendia as coisas celestiais, né? A missão de Cristo. Em outro momento, lá em Mateus, quando Cristo relata para os seus discípulos que ele então iria ser entregue aos seus algozes, né, para ser crucificado, Pedro interrompe dizendo o seguinte: Senhor, tenha piedade de si mesmo, nós não vamos deixar que isso aconteça. E aí Jesus repreende Pedro severamente, dizendo o seguinte: para trás de mim, Satanás, né? Que você não sirva de escândalo para o meu ministério, porque, Pedro, você não entende nada das coisas celestiais, você não compreende nada das coisas espirituais, você compreende as coisas dos homens, ou seja, as coisas carnais, não é isso? Pedro não compreendia realmente, né? Mas Pedro teve, diferente de Judas Iscariotes, ele teve então um encontro com Cristo após negar Cristo 3 vezes, né? Após isso, caiu a ficha, né? Usando assim um termo mais contemporâneo. Ele, a partir daí, ele começou a andar com Cristo, ele compreendeu, depois que ele se converteu de fato, a Pedro foi incumbido edificar em Cristo a pedra fundamental, a igreja, juntamente com os outros apóstolos. Pedro fez o primeiro discurso lá em Atos 2, no início da igreja. Pedro foi um dos grandes pilares, né, do Evangelho para difundir Cristo no mundo. E Pedro também foi a ponto de ser crucificado de cabeça para baixo, segundo a história, não se achando digno de ser crucificado como Cristo, como Mestre, né? Então Pedro se converteu, ao contrário de Judas. E essas duas características, essas duas histórias nos ensinam muito, meus queridos. E eu gostaria de trazer, essa é a mensagem que eu gostaria de trazer para os irmãos. Não basta nós termos apenas o título de cristão, de crentes. Não podemos ser cristãos e crentes de finais de semana, com hora, dia e local marcado. É isso que nós estamos fazendo hoje aqui, é pertinente, é bíblico, porém isso deve ser uma extensão para que nós possamos viver todos os dias, 24 horas por dia, andando com Cristo, né? Nas suas leis, na sua
fazendo a sua vontade, né? Porque isso o agrada, né? Nas boas obras, no amor, na união, né? Fazendo parte do corpo de Cristo, sendo sal da terra, luz do mundo. Então, essas atitudes que nós andamos com Deus 24 horas por dia, não podemos deixar em momentos, né? Não podemos ser sazonais na nossa fé. Então, essa é a mensagem que eu deixo, usando essas histórias que a Bíblia nos relata de homens que andaram com Deus e tiveram êxodo. Que nós também possamos ter êxodo e sucesso na nossa trajetória, andando com Cristo 24 horas. Amém? Deus abençoe a todos, tenham todos uma excelente semana e fiquem com Deus e até lá.